Efésios 6, versos 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Meus irmãos, como nós vimos anteriormente no livro de Efésios, o cristão, ele é escolhido por Deus desde a eternidade. Nós vimos isso lá no primeiro capítulo. Ele é enxertado na família de Deus, a gente vê isso lá já no segundo. E nós vamos vendo Paulo desenvolvendo o raciocínio da formação realmente do povo de Deus como cristão, como igreja. E anteriormente a esse texto que inicia no versículo 10, nós vimos que a palavra coloca para nós aquilo que nós devemos ser, cheios do Espírito, que ele vai dizer isso aí no final do capítulo 5, e a partir daí ele passa a mostrar o nosso relacionamento como cristãos, no lar, como casal, marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores e servos, que ele vai falar aí. E quando chega no versículo 10, já para encerrar o livro, a carta à igreja de Éfeso, Paulo passa a tratar da questão da vida nossa nessa batalha espiritual que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso viver constante. Nós vimos semana atrasada, né? A realidade do nosso inimigo. Ele é real. Ele tem poder, ele ainda está ativo, apesar de que nós sabemos que ele foi derrotado na cruz, ainda será aprisionado, e antes da volta do Senhor Jesus, nós vivemos esta realidade de batalha que enfrentamos nesse mundo até a vinda do Senhor. Nós vamos enfrentar, isso é uma realidade, a batalha ela é espiritual, não é contra pessoas, nós vimos isso, é contra principados e potestades do mundo espiritual, e nós precisamos de entender isso. E aqui nesse texto, nós lemos e encontramos o início da descrição de uma armadura que Deus diz que o cristão tem que ter. Então, o texto é dizendo que nós devemos ter uma armadura, que todo cristão deve estar vestido por essa armadura. Quando a gente lê esse texto, às vezes nós não entendemos bem. Por quê? Porque não é um contexto nosso no nosso dia a dia. O contexto em que Paulo está dizendo isso, ele está falando de uma igreja que convivia diariamente com a visão de um soldado romano. Então, quando Paulo coloca esse texto para a igreja de Éfeso, a igreja, ela entendia claramente o que Paulo estava dizendo. Porque eles conviviam com essa realidade de um soldado romano que tinha toda uma estrutura, toda uma indumentária, toda uma farda, vamos dizer assim, usando uma palavra mais moderna, em que ele vestia, tinha sua sandália, tinha o seu cinto, tinha o seu escudo, tinha a sua espada, ele como soldado que era. E Paulo faz uso dessa imagem que os cristãos já entendiam, para mostrar que assim como um soldado romano que ia para a guerra e precisava estar preparado para essa guerra, assim somos nós. O fato de nós não vivermos essa realidade de uma guerra real, uma guerra
realizada aos nossos olhos, aonde pessoas matam e pessoas morrem, fazem com que a gente não veja a realidade da batalha espiritual. Como nós não temos nenhum parente, nenhum filho, nenhum amigo morto numa batalha, nós não entendemos o que é uma batalha. Aí ficamos meio perdidos, e quando deparamos com um texto desse, nós às vezes perdemos de vista, por não convivermos essa realidade do dia a dia. Então Paulo, quando ele faz essa colocação para a igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, assim como vocês veem, enxergam e estão vendo no dia a dia um soldado romano, vocês precisam de se vestir dessa armadura. Porque essa é a realidade nossa espiritual. Nós convivemos com essa batalha espiritual todos os dias da nossa vida. É isso que Paulo está falando aqui. E aí ele passa, a partir desse versículo 13, a falar sobre essa armadura. Então ele diz que, ele vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A primeira coisa que ele coloca é que a armadura não é humana. Ele dá o exemplo do soldado romano, para que as pessoas tenham uma noção, mas ele diz que essa armadura não é humana, quando ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, na batalha espiritual, a armadura não é humana, ela é uma armadura de Deus. Ele tá nos mostrando que na verdade não adianta você tentar lutar de forma humana contra o inimigo, porque você não vai vencer. A guerra é espiritual, a batalha é espiritual, então a armadura ela tem que ser de Deus. E ele vai ainda fazer uma orientação aqui, quando ele diz no versículo 13 ainda, portanto tomai toda a armadura. Ele está dizendo o seguinte, o soldado romano, quando ele vai para a guerra, ele não só calça sandália, que era uma sandália que nós vamos ver depois, ou ele só coloca o cinto, ou ele pega a espada e vai sem o restante da armadura. Não, ele veste toda a armadura. Ele não vai para uma guerra levando parte da armadura, ou somente a espada, ou somente o escudo. Ele veste toda a armadura. Então, quando Paulo coloca aqui, ele está dizendo para nós, olha, a armadura de Deus, ela tem que ser toda. Toda. Não adianta você querer ir para uma guerra apenas com o escudo. Não adianta você querer ir para uma guerra sem o escudo e com uma espada. Você precisa do escudo, você precisa da espada, você precisa do capacete, ou seja, você precisa de toda a armadura. Então, quando nós, como cristãos, começamos a entender isso que a palavra de Deus nos mostra, nós precisamos de colocar uma coisa na nossa cabeça. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele vai dizer por quê, ou para que isso? Ele vai dizer, para que possais resistir no dia mau. O que ele está dizendo para nós? Olha, como cristão, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo adotado por Deus, mesmo tendo o Espírito Santo no nosso coração, por mais que você tenha fé, por mais que você viva neste mundo, num país como o nosso que não tem guerra, você não está lá no Afeganistão, saiba de uma coisa, tem dias maus. Tem dias maus. Tem dias que se você não buscar realmente usar essa armadura contra o inimigo, você vai ser derrotado. Porque ele diz claramente, para que vocês possam resistir. Ou seja, ele está dizendo, vai haver um ataque em dias maus, e vocês só conseguirão resistir
se vocês estiverem devidamente preparados para essa guerra. Ninguém consegue resistir no dia mau se não tiver revestido da armadura. Ou seja, o que ele está dizendo? Assim como um soldado romano não consegue resistir a uma batalha sem a armadura, nós também não. Então, meus irmãos, ele vai nos mostrar que o objetivo da armadura é resistir na batalha do dia a dia. Então, quando você pensa num texto desse, você tem que pensar assim, mas espera aí, eu vivo uma batalha no dia a dia, eu preciso de me revestir de uma armadura, toda a armadura, porque senão eu não vou resistir no dia mau. E ele continua. E depois de tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Então ele está dizendo que depois de você vencer esses dias maus, depois de você vencer a palavra, a batalha, você vai se manter inabalável. É interessante que às vezes a gente gosta muito dessas expressões, né? Eu sou inabalável. Meus irmãos, nós não somos inabaláveis. Porque quando ele diz que nós precisamos da armadura, nós precisamos resistir no dia mau, nós precisamos de vencer espiritualmente essa luta, só assim nós nos permanecemos inabaláveis. Infelizmente, nós achamos que nós vamos ser inabaláveis sem essa armadura ou sem participar desta guerra. Nós achamos que, isso não acontece comigo, ou eu não caio nesse pecado, ou eu não entro nessa situação ou naquela, porque achamos que o simples fato de sermos crentes, nós vamos viver uma vida sem uma luta, sem uma batalha. Então ele vai dizer que, para você permanecer inabalável na sua vida cristã, é preciso que você se revista da armadura de Deus. Você tem que se revestir dela. E aí ele começa, a partir daí, a expor essa armadura. Aí ele vai dizer, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cingir aqui, essa expressão, ele está se referindo a um cinto que o soldado romano trazia na cintura. Esse cinto era um cinto largo, que ele prendia a sua cintura. Esse cinto servia para dar a ele firmeza. Nesse cinto, ele trazia a sua espada. Era onde ele colocava a espada. E ele está dizendo o seguinte, para você se manter firme, como o soldado usa o cinto, você precisa de usar ou se cingir com a verdade. Aqui, meus irmãos, nós temos duas questões que nós precisamos colocar sobre esse cinto da verdade. Primeiro, que a verdade nada mais é, nada menos é do que Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a verdade. Então nós devemos nos cingir, aquilo que nos firma é a verdade, que é Cristo. É a interpretação dos pais da igreja, quando eles comentam esse texto, eles falam que aqui Paulo estava se referindo a Cristo. Mas tem uma outra visão, que a verdade é viver de forma verdadeira. Que a verdade é você ter uma vida cristã que não é hipócrita, como a vida do fariseu, é onde você tem uma vida de piedade. Nós tivemos isso aí, estudamos sobre isso essa semana passada. Ou seja, você tem uma vida cristã que é uma vida de verdade. Não importa qual o pensamento que você dirija, mas eu quero dizer que o melhor é você manter os dois. Porque para você viver uma vida de verdade, uma vida cristã verdadeira, você precisa se cingir de Cristo.
Ou seja, só quando Cristo realmente é aquele que te sustenta, aquele que te dá firmeza, é assim que você vai viver a verdade. Então ele vai dizer que estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E eu vou mais além. A verdade, a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que estabelece a luz para os seus caminhos, aquilo que mostra onde você deve andar, é a verdade que é Cristo, é a verdade que é a palavra, é a verdade da sua vida, que tem vida em Cristo, que é crente, que tem vida cristã autêntica. O que ele está dizendo? O que te firma no momento da luta, o que te firma na vida cristã, o que te firma na hora da tentação e da provação, é uma vida na verdade. Aonde você realmente confia em Cristo, aonde você realmente vive a verdade da palavra, aonde você vive uma verdade de vida cristã autêntica. Ou seja, você não é um mero espectador da palavra, não é um mero ouvinte, mas você vive verdadeiramente essa verdade que é Cristo. Então a primeira coisa que ele coloca, interessante, né, que ele poderia ter começado pelo capacete que está no alto da cabeça, poderia ter começado pela sandália que está... eu ficava lendo esse texto, por que ele não começou pela espada? Por que ele não começa pela cabeça? Por que ele não começa pelo pé? Começasse a falar da armadura de baixo para cima? Uma lógica, né? Não, vou começar a falar da armadura de cima para baixo. Vou começar a falar da armadura de baixo para cima. Mas não. Ele começa do cinto. Ele começa do cinto. Por quê? Porque o cinto é onde ele vai carregar a espada, o cinto é que protege a região da cintura, o cinto é que dava ao soldado uma sensação de segurança, era o cinto que travava a roupa, era o cinto que fazia com que o soldado tivesse liberdade de ação, e todas essas coisas estão ligadas a Cristo. É Cristo que te liberta, é Cristo que te dá condições de viver, é Cristo que é a sua verdade, está tudo ligado a Cristo. Então a armadura de Deus, no dia mau, no dia em que você tem perturbação, que você tem tentações, que você tem tristezas, você pode saber de uma coisa, a primeira coisa que você tem que se revestir é se revestir da verdade. Sem ela, começamos mal. Aí ele continua. No dia mau, depois de teres vencido, tudo permanecer inabalável, estai, pois, firmes, cingindo com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça era uma roupa que o soldado colocava. Aqui alguns fazem uma confusão, porque dizem que a couraça era somente na frente, não é isso. Era uma vestimenta que o soldado colocava, que protegia tanto o seu peito quanto as suas costas. Ele vestia aquela couraça, e o texto diz que você deve se vestir da couraça da justiça. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que num ataque do inimigo, e aqui a colocação que ele faz aqui nos textos anteriores, quando ele diz que o diabo, que é o nosso adversário, esse nome diabo, você pode, a palavra significa aquele que é tentador, aquele que é caluniador, aquele que te provoca com calúnia. Aí Paulo vai dizer o seguinte, você tem que se revestir com a couraça da justiça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa na sua vida ser justificado pela justiça de Cristo.
Você precisa de entender que o seu inimigo, na sua batalha, você tem um inimigo que é caluniador, que te tenta e fala com você, tentando fazer com que você não viva ou não acredite naquilo que você é. Então Paulo está dizendo, você tem que se vestir da justificação, da justiça de Cristo, aquele que foi justo, aquele que pagou, aquele que nos justifica. Ele está dizendo, olha, cuidado com as mentiras do maligno. Cuidado para o inimigo não colocar na sua cabeça, na sua mente, que você não é justificado, que você é um pecador. Nós sabemos que nós somos pecadores. Mas o inimigo nunca fala nesses termos de que nós somos pecadores perdoados. Ele nos acusa, ele é acusador, ele é tentador. Então nós, quando Paulo coloca essa couraça da justiça, ele está dizendo, olha, você deve assumir a natureza justa de Cristo na sua vida, para vencer as tentações, sem essa certeza de que você é justificado, que você é salvo, que Jesus pagou e foi justo em seu lugar. Sem isso, você não vence o inimigo. E aqui, meus irmãos, de forma muito prática, muitos momentos da nossa vida, e às vezes isso acontece até mesmo quando a gente está vindo para a igreja, ou até mesmo aqui dentro da igreja, no culto, você vem com aquela sensação que parece que tem alguma coisa errada, que você é pecador, que você, tem algo errado na minha vida. Eu não sei se somente eu passo por isso, mas nós passamos por isso. Por essas tentações que tentam tirar de nós aquilo que nós temos, que é precioso demais. Nós somos justificados por Cristo. Então a couraça da justiça não é a sua justiça própria, não é que você é um justo, não é que você é um homem, uma mulher sem pecado, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, você tem que se revestir da justiça de Cristo. Sem a justiça de Cristo na sua vida, você não vence o maligno. Você precisa de entender que você é pecador e que você precisa da justificação ou da justiça de Cristo sobre a sua vida. Sem ela, você não vence o inimigo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de entender algumas coisas relacionadas com esse texto. A primeira delas, que Adão, como nosso representante, ele foi derrotado no Éden, exatamente por quem? Por Satanás. Ele foi derrotado. O inimigo tentou e ele caiu. Caiu por causa dos seus desejos, por causa do seu próprio coração, mas tentado por Adão. Então o nosso representante, aquele que fez com que nós herdássemos a nossa natureza pecaminosa, caiu exatamente diante da tentação do inimigo. Por outro lado, nós temos também um segundo Adão representante, que foi tentado no deserto, foi tentado na sua vida, foi tentado até a morte e venceu o inimigo quando morre na cruz do Calvário por nós, Cristo. Ou seja, nós temos por um lado, nós temos Adão, nosso representante, de quem nós herdamos essa natureza pecaminosa, mas temos um representante que venceu as tentações, venceu o inimigo e derrotou o inimigo na cruz do Calvário. Então nós precisamos de lembrar disso, que Satanás foi derrotado na cruz. E uma vez derrotado na cruz, você pode pensar, então ele não age. Não, a derrota dele na cruz não significa que ele não está ativo hoje.
Por isso a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor procurando oportunidade para nos tragar. Ou seja, ele será preso depois que Cristo voltar. Ele já foi vencido, mas ainda está ativo, e nós precisamos de lembrar disso. E nessa situação, meus irmãos, nós encontramos debaixo de duas condições claras que a Bíblia traz para nós. Primeiro, que se você não tem Cristo na sua vida, você está, como diz o Efésios capítulo 2, versículo 2, que aqueles que não têm Cristo estão debaixo da influência do inimigo, estão debaixo da indução de Satanás, e esses que não têm Cristo, não tem como vestir a armadura, e estão sujeitos ao maligno. Todo aquele que não tem Cristo como Senhor da sua vida, não tem como vestir a armadura de Deus. Esses estão sujeitos à vontade do inimigo. Aqueles que têm Cristo, o homem em Cristo, esse é nova criatura, ele é filho de Deus, este pode vencer essas batalhas que tem enquanto Cristo não voltar, enquanto Cristo não completar a sua obra redentora. Na hora que ele completar, nós não teremos mais que enfrentar inimigo, mas enquanto Jesus não voltar, os que estão em Cristo, esses podem vencer a batalha. Então, se você está em Cristo, você pode vencer a batalha. Mas se você não está em Cristo, o inimigo é vitorioso sobre a sua vida. Por quê? Porque você ainda é escravo do pecado. E para isso, meus irmãos, nós precisamos de aplicar algumas coisas na nossa vida com relação a esse texto. Primeiro, nós devemos reconhecer, ter reconhecimento claro de que nós vivemos uma batalha. A gente tem que ter isso na cabeça. Não pensa que o inimigo é algo abstrato, que é algo filosófico, que é da sua cabeça. Não, isso é real. A batalha espiritual é real. Não como alguns pregam por aí, como alguns exageros que nós encontramos no nosso dia a dia, mas é uma realidade. Há uma luta espiritual enquanto você vive aqui neste mundo. Então, a primeira coisa que você precisa entender, aplicar na sua vida existe uma batalha espiritual. O segundo é que você tem que entender que a maior arma do inimigo contra você é o seu pecado. Essa é a maior arma. Porque todas as vezes que você peca, você entristece o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você peca, você começa a ficar, usando aqui uma expressão nossa, né? Ficar para baixo. Você começa a ficar com depressão espiritual. Você começa a se afastar do Senhor e um pecado chama outro pecado. A tristeza vem e o inimigo vai ganhando vantagem. Porque a oportunidade que damos a ele são os nossos pecados. Ou seja, a cada vez que você luta com o seu pecado, você se aproxima de Deus, e quanto mais próximo de Deus, mais fácil derrotar o inimigo. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque nós às vezes damos oportunidade ao inimigo. A segunda aplicação que nós podemos fazer aqui é com relação à nossa negligência em vestir a armadura. Uma vez que você acha que não existe a guerra, para que você vai ter uma arma? Tem lógica. Não tem guerra, eu vou ter arma para quê? Se não tem guerra. Se não tem batalha, para que ter arma? Se não tem o perigo, para que nos defender? Essa é a lógica. Então, se você não acredita que existe uma luta espiritual, você não veste a armadura. A armadura é para quem tem conhecimento da luta. A armadura é para aquele que entende que existe uma guerra. Então, a negligência com a ordem de vestir toda a armadura, porque ele dá a ordem, vocês devem tomar toda a armadura e vestir a armadura, é uma ordem.
E às vezes com isso nós brincamos de guerra sem arma. Nós entramos numa guerra sem nos armar. Então, o que você precisa, o que nós precisamos, é de entender que há uma verdade, há uma guerra, e a única forma de vencê-la é nos armando. E a palavra de Deus nos dá isso. Como crianças, nós às vezes brincamos como um inimigo imaginário. Achamos que o inimigo é imaginário. Aí ficamos como criança, viu? Criança brincando de guerra, criança brincando de ladrão e polícia, tudo imaginário. No final das contas, todo mundo vai sair bem. Meus irmãos, não é isso. Nós não estamos falando de brincadeira. A palavra de Deus não está brincando. A palavra de Deus, Deus não teria colocado na sua palavra algo que não fosse real, que não fosse verdadeiro. É real e é verdadeiro. Então, nós precisamos de, primeiro, reconhecer essa batalha. Segundo, reconhecer se estamos verdadeiramente vestidos com essa armadura. Nós vamos continuar falando sobre ela semana que vem. Não devemos brincar com isso, tratar isso de forma séria, tentar perceber no nosso dia a dia onde o inimigo está agindo muitas vezes dentro da nossa casa, na nossa cabeça, aonde ele está oferecendo as oportunidades e nós devemos rejeitá-las. Nós vamos, semana que vem nós vamos falar sobre os dardos inflamados do maligno, que o texto, essa armadura vai falar sobre isso. O maligno lança dardos inflamados. Então nós precisamos de entender isso e colocar isso em prática. Eu queria concluir dizendo o seguinte: primeira coisa, você precisa fazer uma avaliação da sua vida. Você precisa avaliar a sua vida. Procura fazer uma avaliação de coisas que são muitas vezes muito simples. Por exemplo, o seu prazer nas coisas de Deus. O que é que te move mais? As lutas que você enfrenta, as lutas que às vezes você enfrenta e que diminui a sua fé. Procure fazer uma avaliação clara da sua vida. Veja se você tem tratado esse assunto com negligência. Veja se você tem se preocupado minimamente com isso. Porque se você não se preocupa com o ladrão, o que você faz? Não fecha a casa. Ah, não precisa fechar porque não tem ladrão. Espera aí, você pode até não fechar, mas que tem ladrão, tem. Tem como. Você pode até não querer fechar, mas dizer que não tem, não. Aí não, aqui no Ipaba pode ficar tudo aberto. Eu tenho esse hábito, né? De vez em quando alguém fala comigo assim: pastor, o carro está aberto. Ah, ninguém vai roubar meu carro, não, deixa isso aberto. Uma hora eu vou descer e levaram. Por quê? Porque não é que eu não digo que não tenha, eu digo que não vai roubar o meu carro. E não digo porque não vai roubar, não é porque Deus está protegendo, não é isso não. Se tiver que levar, vai levar. Que tem gente que não tranca porque, não, eu pedi ao Senhor para colocar os anjos aqui. Meus irmãos, não é isso que o texto está mandando você fazer. O texto não está mandando você fazer isso. Tem aqui no texto alguma coisa dizendo que Deus vai colocar os anjos para lutar contra o demônio na sua vida? Não existe aqui não. O que está no texto é que você tem que vestir a armadura. Então, não negligencie isso. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos e te dar sabedoria, para que você veja e enfrente de forma certa essa batalha espiritual. Não fique com ideias mirabolantes, nem fique com pensamentos que não são bíblicos.
Entenda, você precisa de estar em Cristo. E que essa armadura é a aplicação da palavra e de tudo de Cristo na sua vida. E você precisa de abrir os olhos. Eu não sei se realmente é assim, mas dizem, né, que a avestruz, quando vai acontecer um problema muito, ela fica meio apavorada que alguma coisa, que ela enfia a cabeça numa areia, né? Não sei se isso é verdade, mas ela enfia a cabeça na areia e fica aquele corpãozão de fora. Se isso é verdade, nós temos essa tendência de fechar os nossos olhos para as coisas que a Bíblia trata como sérias. Dizer que o inimigo não existe não vai evitar que ele te ataque. Não vai evitar. Dizer que, porque Deus coloca os anjos dele ao meu lado, não vai evitar o ataque. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Então, para concluir, eu queria que você fizesse isso, avaliasse a sua própria vida, pensasse nas coisas que acontecem, ficasse atento, pedisse ao Senhor que te mostrasse o que está acontecendo e se preparasse realmente para vestir essa armadura, para vencer nos dias maus. Meus irmãos, as nossas lutas começam dentro da nossa própria casa. As nossas lutas começam no nosso trabalho, no nosso viver diário, dentro da própria igreja. Não pense você que o inimigo vai aparecer perto de você na hora que você estiver lá num lugar longe, lá não sei aonde. Não. As lutas são próximas de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E que semana que vem nós possamos estar realmente acompanhando o restante da armadura que o Senhor coloca para nós. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e depois nós vamos nos assentar. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que esteja derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos. A batalha espiritual que vivemos, ó Pai, é verdadeira. Ela começou ainda no Éden, com Adão, e passou por toda a história do Teu povo. Chegou até nós, sabemos que o inimigo é derrotado e foi derrotado na cruz do Calvário, mas ainda não chegou a hora que ele será lançado aonde tem que ser lançado. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus, abra os nossos olhos, nos dê forças para enfrentarmos essa luta espiritual que às vezes nos causa depressão, nos causa ansiedade, nos faz afastar do Senhor, nos faz afastar da Tua palavra, nos faz afastar da vida de oração. Que o Senhor tenha misericórdia, estenda Tuas mãos sobre nós, abra os nossos olhos e nos ensine a realmente nos apossar de toda essa armadura para que possamos vencer nos dias maus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E nós oramos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Pode sentar, meus irmãos.